isso lá na igreja. É. Eu vou dizer pra você, olha pra mim aqui, você não tem pra onde correr, tá bom? Eu vou te dar uma notícia boa, Só o você não papo. tem pra onde correr. É quando o escolhido não tem escolha. Para de teimar com Deus. Se Deus tá falando que é pra ir, vai. Meu Deus. É melhor ir com ele do que você ficar aí perdido sem ele. Porque tem processos que a gente passa por desobediência. É. Deus dá uma ordem, né? Deus fala para Jonas, vai para Nínive, você quer ir para outro lugar. E Deus está dizendo para você aqui, ó, você está assistindo, em nome de Jesus. Pega o teu chamado, o teu ministério e vai exercer em nome de Jesus. Para de medo, porque a gente fica se preocupando. Ah, mas o fulano, mas o... Vai falar. Não, é você e Deus, é seu momento com ele. Ele tá te chamando, ele te garante, ele vai na tua frente. Ele abre caminho, ele abre mar, ele joga faraó por terra, ele joga inimigo por terra. Ele entra com providência, com provisão, manda o maná do céu. Eu lembro de uma época na minha vida que as coisas ficaram difíceis, que eu via as portas se fechando, né? E já nesse processo aí, nesse período, que Deus foi meu sustento. Ele é meu sustento até hoje. Legal. Mas, assim, eu vi providência de Deus, coisas, assim, extraordinárias, como assim, não só, né, espiritualmente, Sim. mas também aqui materialmente. Eu lembro de um dia que eu tava com a minha casa, assim, numa dificuldade muito grande. Eu nunca tinha passado isso. E eu lembro que eu tava em casa, olhei minha casa, eu falei, meu Deus, não tem nada. Eu falei, meu armário só tinha para aquele dia, pastor. Só para aquele dia, né? Declara o que tu tem em casa. E tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. É uma coisa, né, pequena, que para mim era pouco. E eu olhei e falei, Senhor, olha o meu armário. Jesus só dá para hoje. E eu lembro que o Espírito Santo falou comigo assim, mas tu tá preocupado com amanhã, por quê? Se o hoje você já tem, Né? o amanhã pertence ao Senhor. E eu lembro que esse dia, irmão, eu precisava dirigir um culto, que era um culto no lar. E eu estava indo, quando eu estava indo, a minha casa era alugada. Foi um processo muito difícil. A casa era alugada e veio a irmã da dona da casa com o telefone, na hora que eu estava indo para a igreja, e ela falou assim: Olha só, minha irmã quer falar contigo, o telefone só pega no Viva Voz, tá bom? Aí eu falei: Oi? Quando eu falei: Oi? Ela já começou a despejar tudo em cima de mim. E eu falei assim, meu Deus, e agora? E comecei a chorar, porque assim, as pessoas estavam ouvindo de uma certa forma, Meu Deus. estavam ouvindo o que estava acontecendo ali, eu estava indo dirigir o culto, e eu falei, não vou. Meu Já estava pronto, eu falei, não vou, Deus, olha o que eu estou passando, eu não vou. Mas não adianta, você é impulsionado pelo Espírito Santo. Quando eu desliguei aquele telefone, o Senhor falou assim, faça a minha obra. Eu ouvi a voz de Deus falando, faça a minha obra. Quando você faz para mim, eu faço para você. Faz a minha obra. E eu fui. Eu lembro que eu encostei numa pilastra e eu tava chorando muito. Eu falei assim, poxa, alguém vai dirigir o culto, né? Para mim, não tô em condições. Mas não tem essa não, irmão. Ninguém. Não tem essa não. O pastor olhou para mim e falou, quando a senhora quiser, tá? O culto começa. Eu falei, esse pastor tá doido. Olhei para ele e falei, como é que é? Quando a senhora quiser, o culto começa. E eu fui dirigir o culto, irmão, chorando, mas fazendo a obra. Gemendo, mas fazendo a obra. E no final do culto ali, nós oramos aquele lar e o Senhor deu uma revelação que o marido estava com as malas prontas para sair de casa. E naquele dia ali, graças a Deus, o Senhor fez uma obra, restituiu aquele casamento. Meu Deus. Foi uma bênção, assim, né? Até onde eu tive acesso, eles estavam juntos. E eu fui para casa. Só que quando eu cheguei em casa, eu falei, Senhor, o Senhor resolveu o problema lá na casa, lá. E a minha? Meu Deus. Eu tô com um problema aqui. E eu sempre ouvi dizer o quê? Que uma lágrima é frase. Eu falei, se lágrima é frase, a gente vai conversar essa noite inteira. Porque eu fui pro meu quarto das crianças e ali eu dobrei meu joelho e eu lembro que foi uma noite de choro, de quebrantamento muito grande, porque eu tinha sido humilhada naquele dia, não Sim. só naquele telefonema, né? Uma pessoa falou pra mim assim: "Você faz tanta obra, eu quero ver o teu Deus mandar aqui, ó, o que tu precisa na tua porta, sem você sair, sem você pedir". Porque eu não pedia. Porque se eu pedisse pra minha mãe, pra minhas tias, Sim. eles iam me dar. Mas era um momento meu com Deus. Então eu falei, eu não vou pedir nada. Eu conheço o Deus que faz milagre. E esse Deus vai fazer milagre na minha casa. Quando foi por volta de 5 e pouca da manhã, quase 6 horas, o Espírito Santo falou, descansa. Aí eu fui pro meu quarto, descansei por algumas horas. E quando foi de manhã, né, em definitivo, era quase umas 9 horas da manhã, eu olhei pra minha mesa e tinha uma moedinha de R$ 1. E era tudo que a gente tinha naquele dia. E eu falei, Deus, a minha casa era uma casa missionária. O povo ia pra lá, tomava café da manhã, orava. O povo almoçava. A gente tirava pessoas da rua, levavam lá em casa, né? As pessoas comiam, tomavam banho. Aquele momento ali, o Senhor abriu a minha casa, porque nem sempre a gente pode abrir a nossa casa. Sim, Mas sim. aquele período ali foi o período que o Senhor abriu a minha casa para fazer uma casa missionária ali. Então as pessoas iam ali, né? E eu falei, Deus, não tem nada. Se o pessoal vier para cá hoje orar, fazer café espiritual, né? O pessoal quer tirar da rua para poder, né, em certas Sim. situações, para poder sair. Eu falei, o que que eu vou fazer?
E eu peguei aquela moedinha de R$1 na minha mão, peguei a Isabela no colo, a Isabela era de cola, a Yasmin já não era mais, e falei assim, agora eu vou na padaria. Quando eu tô indo na padaria, me veio acho que foi um Siena. O carro dela, se eu não me engano, era um Siena. Ela vindo no carro, a missionária Michele, né? Eu louvo a Deus pela vida dela. Vai voltar para Jesus, eu Amém. profetizo em nome de Jesus. E ela tava vindo e buzinando, ela tinha uma pessoa dirigindo, buzinando, e ela falou: Ô, Terra, peraí. Eu falei: o que que foi? Ela: onde você vai? Eu falei: vou na padaria. Ela: ô, Glória, vim tomar café da manhã contigo. Eu falei: Senhor da Glória. Uma moeda de R$1. Eu falei: Senhor, o que que eu vou fazer? E ela falou assim: tá sozinha? Eu falei: tô. Ela falou: chama teus primos. Eu falei: por quê? Ela falou assim: porque eu não gosto de acordar cedo, tu sabe, né? Brincou comigo ela. Aí ela falou, mas essa madrugada o anjo do Senhor me visitou. Eu falei, é mesmo, Michelle? Ela falou assim, é. E Deus falou pra mim assim, ó, levanta, vai pro mercado e compra tudo que tiver de melhor e leva pra minha serva. Aí ela abriu a mala e as 4 portas do carro e ela falou, tudo que tem aí é seu. Deus mandou eu trazer pra Nossa. você. E eu fiquei assim, eu falei, meu Deus! Aí ela falou assim, Deus cuida de você. Parece que ela foi na minha casa, ela não foi, mas o anjo do Senhor foi. Eu sou chata pra comer, muito chata. Eu Nossa. gosto de algumas coisas minhas, assim. Específico. Isso, tem coisas específicas, que eu gosto da marca específica. E parece, assim, que ela foi lá em casa e anotou tudo. Ela fez a lista de compra e foi pro mercado. É Deus dizendo assim, ó, quando eu chamo, eu sustento. Quando eu chamo, eu garanto. E aí foi entrando aquelas bolsas, a sala da casa que eu morava era grande, e foram entrando aquelas bolsas, sabe? Muita bolsa. E eu falei, meu Deus. E o Senhor só falando, eu sou providência. Meu Deus. Ninguém que serve ao Senhor fica largado, não. Ele providencia tudo que a gente precisa. E eu lembro que a pessoa chegou na minha casa e falou assim, ué, que compras é essa? E eu falei assim, eu quero apresentar pra você o Deus que entrega na porta. Eu não precisei pedir, eu não precisei ir pra rede social, porque tem gente que tem problema de ir pra rede social, colocar, expor a vida. Não é assim que funciona. Entra no teu quarto, fecha a porta, e o Deus que te ouve lá no secreto, ele entra com a providência que você precisa. E foi assim que aconteceu na minha vida. O Senhor enviou tudo que eu precisava nesse período de deserto. Ele permitiu o deserto, mas ele foi providência e provisão todo esse tempo. Coisa linda é o que Deus faz. Aí na mente de alguém